do quinto período de Humanidades. Hoje irei falar sobre as relações luso-chinesas e as influências nas línguas, culturas e economias de Portugal e China durante a dinastia Ming da China. A dinastia Ming da China foi uma das mais influentes, porque abriu China para muitas oportunidades diferentes. A sua relação com os comerciantes portugueses foi muito importante no desenvolvimento de ambos países. Hello, I am Fabio Fabiani, a student in Period 5 Humanities. Today I will talk about the Luso-Chinese relations and influences on the languages, cultures, and economies of Portugal and China during the Ming Dynasty of China. The Ming Dynasty of China was one of the most influential because it opened China to a lot of many different opportunities. Its relation to Portuguese merchants was very important in the development of both countries. No primeiro segmento de minha apresentação, irei falar sobre a influência das relações luso-chinesas durante a dinastia Ming nas línguas do português e do mandarim. Vou fazer isso mostrando 5 palavras que foram profundamente influenciadas por essa relação. For the first segment of my presentation, I will talk about the influence of Luso-Chinese relations during the Ming Dynasty on the languages in Portuguese and Mandarin of China. The way I will do this is by showing you 5 words that were deeply influenced by this relation. A primeira palavra é Europa. Esta palavra é simples de entender, pois é o nome de uma região geográfica. Os chineses provavelmente adaptaram a Europa à sua língua como Ulopá, uma espécie de confusão de o que os mercadeiros portugueses diziam. Se você nota, é muito similar. Europa, Ulopá. Nós podemos notar essa similaridade com um exemplo. Por exemplo, um comerciante pode estar dizendo: vimos da Europa, e a barreira de idioma fez que isso se tornar a Ulopá. The first word we're going to talk about is Europa, which in English is Europe. This word is simple to understand, as it is the name of a geographic region. The Chinese most likely adapted Europa to their language as Ulopá, as some sort of confusion of what the Portuguese merchants were saying. As we can see, the similarities are very similar for this part. So, for here, we could say, for example, as an example, the Portuguese merchants could have been saying, we come from Europe, or we come from Europa, and the Chinese could have taken it because of the language barrier as we come from Ulopá. So that is the first word that we have from the influences of the languages. Essa próxima palavra é pão, que é algo que se tornou um grampo em todo o mundo. Os chineses interpretaram pão como mianbão, em suas línguas, provavelmente porque os portugueses falavam que comiam isso diariamente. Our next word is pão, which is bread in Portuguese, which is something that has become a staple worldwide. The Chinese interpreted pão as mianbão in their language. This likely is because of how the Portuguese said something they ate on the daily, and also as an example of the language barrier. You know, as we can see here, I mean, if this is a staple that was said often and often by these merchants, the Chinese were going to eventually catch on, even if that meant that it would be something completely different. Nossa próxima palavra é rei, cuja contraparte chinesa é lei. Reis significa coroa ou rei. Essa semelhança provavelmente se refere para os portugueses falando muito sobre o rei, que provavelmente foi o que mandou a eles na missão. Our next word is reis, which in Portuguese means king, whose Chinese counterpart is lei. So reis is just simply the crown or the king. This similarly most likely refers about the Portuguese king, and Portuguese merchants also talking about their king, who most likely sent them on mission. Seguir, temos uma das danças preferidas dos brasileiros, samba. Esta é provavelmente uma palavra relacionada depois do fato em chinês, devido a quase a cópia carbona
da palavra. Em chinês você diria sangba, zangba. Essa é como você diria samba. Essa semelhança também mostra como o chinês realmente se aproximou de outras línguas desde então. Up next, we have one of Brazilians' favorite dances, samba. This is most likely a related word after the fact in Chinese due to the near carbon copy of the word. In Chinese, you would say sangba, sangba. This similarity also shows that Chinese has gotten closer to other languages in the time frame, because before, Chinese was a language that was very alone and kind of like who spoke it and things like that. So that is a Nossa última palavra neste segmento é sultão. Esta palavra que geralmente descreve um rei ou líder do reino, mas uma vez provavelmente vem da influência portuguesa por ter sido adaptada para o chinês. Em chinês você diria sultão, sultão. Essas palavras são estranhamente semelhantes e provavelmente o são devido à influência dos comerciantes portugueses. Our last word in this segment is sultan. Sultan. This word that usually describes a king or leader in a kingdom. Again, it most likely comes from Portuguese influence, adopted to Chinese. Remember, the Portuguese word is sultão. It became sultanate, sultan in English. And in Chinese, you would say sudang, sudang. So these words are oddly similar, and it's most likely because of the influence of Portuguese merchants. Nosso próximo segmento dessa apresentação, falarei sobre pouquinho sobre o intercâmbio cultural entre os dois países. Our next segment of this presentation is going to be about some of the cultural exchanges from the two countries. Os países tiveram diferentes tipos de intercâmbios culturais. Por exemplo, uma coisa é intercâmbios de produtos. Você pode dizer que os portugueses trajeram a manteiga ao China. Os chineses deram a ideia do chá com leite para trás para Portugal. E também você pode ver como as jardins, como as diferentes coisas assim, tiveram influência na Portugal, porque depois que os mercantes regressaram para Portugal, eles levaram diferentes coisas de cultura, especialmente na área de jardim. Isso é uma coisa que nós podemos dizer. So, we can see that the cultural relations could come from many different ways. It could be from taking stuff from one place to another. For example, margarine is a thing that was brought by the Portuguese to China. Similarly, tea, chá de leite, is something that was brought from China all the way back to Portuguese. In addition to that, we see certain similarities in the culture and cultural exchanges based on gardens. The gardens that are a big thing in Asia at the time were more likely than not brought back the idea by some Portuguese merchants. And that is something that has had a long-lasting impact for a long time. Ultimamente, nós falaremos sobre os intercâmbios e influências nas economias de lusófonas e chinesas. Lastly, we're going to be talking about the influences and relations of Luso-Chinese in the economies of Lusophone and Chinese-speaking countries, or in this case, Portugal and China. Por entender isso, vamos a falar sobre este slide, onde eu tinha uns fatos para vocês. E também como a linha do tempo, de como passou todo, como a economia foi influenciada, todas essas coisas. Por exemplo, os portugueses viajaram para a China, depois os chineses adaptaram as medidas econômicas, e depois a economia dos dois países cresceram. So, to explain the economy and how the exchange happened, I'm going to give you this timeline. The Portuguese traveled to China, then the Chinese adapted to some of the economic measures and some of the economic ideas the Portuguese people had, the merchants had. And then for both countries, it was a benefit. The economies grew, which is something that was very good for them. Agora eu vou falar sobre a economia todavia mais
vai ser sobre os benefícios que os dois países tiveram por estar relacionados economicamente. Então, Portugal, eles tiveram o benefício dos novos territórios. Para vocês que não sabem, Macau é um território português que fica na China. E também eles ficaram com mais atividade econômica. A gente China ficava de necessidade de algumas coisas, os chineses mandavam para trás. Mas os chineses foi uma coisa muito importante. As relações com Portugal abriram o mundo, foi a abertura da China como poder econômico. Isso foi algo que foi muito importante, porque agora você vê que China é um superpoder mundial, mais que Brasil, mais que Portugal. Uma coisa importante de notar é que provavelmente essa influência portuguesa foi a causa disso, porque a economia começou a mudar. E também os portugueses ajudaram a ter mais conexão com o mundo. So, for this slide, I'm going to be talking a little bit more about what are some of the benefits that the two countries receive by being interconnected economically. So, Portugal received new territories. For those of you that do not know, Macau is a territory that is located in Portugal, in China, that is owned by Portugal, and has deep Portuguese influence, and at the time it was owned by Portugal. So that is one of the benefits Portugal got. And also the economic activity. The Portuguese had to export stuff to China, and they also got stuff back. So I think it's very important to note that, that activity, there was always going to have to be something sent back, helped both countries. And for China, it opened the doors as an economic superpower. In these days, we see China be one of the strongest superpowers economically. And, a lot of that could be thanks for the Portuguese. They're one of the first European nations to go to China and have deep business with them to the point they were exporting and importing. And during the Ming Dynasty, this was something that we saw all the time. And also, this opened China to more connection around the world. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Eu estou muito agradecida. Espero que vocês tenham gostado desta apresentação. E se vocês têm perguntas, por favor, vocês podem contactar-me. I want to thank all of you guys deeply for for your time today. And if you guys have any questions about this presentation, I hope you guys really enjoyed it. If you guys have questions, please feel free to reach out to me. Thank you, gracias, obrigado, go Dolphins.